Vocês conseguem ver minha tela? Beleza. Eu vou deixar o PowerPoint como apresentação. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou pedir para vocês abrirem o microfone e me chamarem, tá bom? Eu tenho muito carinho por essa aula. Acho que é uma das aulas da fisiologia assim, que eu mais gosto de falar, mais gosto de discutir. Eu acho que entender a fisiologia circulatória e cardíaca é muito importante para várias disciplinas, para várias situações aí, né? A gente começa falando da fisiologia circulatória, né, de toda a movimentação ali que envolve tanto vasos quanto o coração, e aí depois a gente vai para o coração propriamente dito. E depois a gente volta novamente para a parte circulatória que a gente chama de hemodinâmica, que são algumas variáveis, alguns fatores aí que colaboram para que o sangue consiga percorrer todos os vasos e para que todo mundo receba sangue adequadamente, tá? É um sistema extremamente inteligente, extremamente meticuloso, né? Muito sistemático. Então, se você muda um fator, automaticamente você muda o outro e isso vai gerando uma bola de neve, né? Com relação a tudo aquilo. Mas também o nosso organismo ele consegue compensar muito bem algumas faltas e algumas diminuições ali, seja de volume, seja de pressão e tudo mais. A gente vai falar um pouquinho mais disso lá na parte hemodinâmica. Bom, de início, o que a gente precisa começar a dividir? Os tipos de circulação, né? Então, nós temos uma circulação que ela comporta um volume de sangue menor, ela é menor em área, em tamanho, né, que a gente vai chamar de circulação pulmonar, que também antigamente era chamada de pequena circulação. Mas esse termo está errado, né, porque anatomicamente a gente considera ali o sistema que está relacionado a essa circulação propriamente dita. Então, como ela é uma circulação que vai estar mais intimamente ligada ao nosso sistema pulmonar, então a gente caracteriza ela como circulação pulmonar. E aí existe uma outra etapa, né, do sistema circulatório, que é muito maior, envolve uma área muito maior, mais vasos, mais sangue percorrendo todos os sistemas e mais órgãos, né? Então aí como envolve rim, intestino, fígado, glândula, sistema nervoso, então a gente vai chamar isso de circulação sistêmica, tá? Então aqui nessa figura a gente consegue ver a correlação das duas circulações com o coração. Então, o coração ele faz parte dessa circulação. Ele é um tubo, ele não deixa de ser um tubo. Então, aqui, quando a gente fala em sistema circulatório, vocês vão lembrar sempre de tubos que se conectam. E não vai ter começo, meio e fim. Isso é contínuo, isso é um ciclo contínuo. Tá? Então, não existe uma rua sem saída em nenhum momento. O sangue ele tem que percorrer por esses tubos continuamente. E o coração, ele é um ponto importante em toda essa fisiologia circulatória, porque ele garante o bombeamento do sangue, né, para que ele percorra aí por todos esses tubos, né, que seriam os vasos. Opa. Então, aqui a gente consegue ver, né, bem simplificado, né, como que o coração aqui está correlacionado ao centro. E aí eu tenho uma área onde o sangue percorre os vasos e esses vasos em área, eles compõem aí, né, uma área um pouco menor, que é a pulmonar. Então, o sangue, ele chega até os pulmões, vai sofrer um processo de hematose, então muda a característica desse sangue quando ele passa pelos pulmões, só que ele retorna para o coração. Então, por isso que é um ciclo sem começo, meio e fim. Né? Ele é contínuo. Esse sangue, então, quando retorna para o coração, ele muda a sua característica, por isso que aqui na foto muda a cor. Então, ele chega com uma concentração menor de oxigênio. Não é zero, tá? Só é menor de oxigênio. Ele, então, sofre a oxigenação aqui no sistema respiratório, no sistema pulmonar. E aí ele retorna para o coração com uma concentração maior de oxigênio. Basicamente, o objetivo da circulação pulmonar é esse,
né? Levar o sangue pouco oxigenado, que chegou para o coração com uma concentração menor de oxigênio, para os alvéolos, para que então ele receba uma concentração maior de oxigênio e volte para o coração novamente, para ser bombeado para o resto do corpo, tá? Além disso, óbvio, parte da circulação pulmonar serve para nutrir o próprio pulmão, né? Então também existe ali um leito, uma fração desse sangue que é direcionado para as células do pulmão mesmo, tá? Então esse sangue volta para o coração mais oxigenado e aí, a partir daqui, finaliza a circulação pulmonar, porém inicia a circulação sistêmica, onde esse sangue bem oxigenado, com alta concentração de oxigênio, vai para todos os tecidos. Então todos os tecidos recebem esse sangue. Ele vai sendo distribuído, né, em artérias menores, arteríolas, até chegar no tecido propriamente dito. Esse oxigênio, então, ele é doado para o tecido, não tudo, a gente não perde todo o oxigênio, sempre tem oxigênio no sistema circulatório. Só que o sangue que sai desse compartimento, do tecido, da célula, ele sai com uma concentração menor de oxigênio, porque ele foi extraído. No retorno, então, esse sangue volta para um dos lados do coração, que então vai direcionar esse sangue menos oxigenado para o pulmão novamente. Então, não existe começo, meio e fim, tudo isso é contínuo. O sangue chegou ao coração do lado direito. Lado direito, ele vai impulsionar esse sangue, vai ejetar esse sangue para o leito pulmonar. Nos alvéolos, a gente capta oxigênio, né? E esse oxigênio, então, vai ser absorvido no sangue. E aumenta esse sangue agora com mais uma concentração alta de oxigênio, volta para o coração novamente pelo lado esquerdo. No lado esquerdo do coração, esse sangue vai ser ejetado, né, impulsionado para o resto dos tecidos para oxigenar cada uma das células. Então, cada célula nossa recebe um leito aqui capilar. Então, imagine que aqui no tecido eu tenho várias células aqui em volta que estão captando esse oxigênio aqui. E aí esse oxigênio vai nutrir cada uma das nossas células. Então, intestino, rim, fígado, tudo. Todo mundo vai receber uma dosinha ali de oxigênio, tá? Só para vocês terem uma noção do porquê que nunca zera o oxigênio. Primeiro que é uma forma de reserva, né? Então, a gente tem uma reserva ali de oxigênio mesmo no leito venoso. Quando esse sangue, ele sofreu, né? Ele recebeu ali uma concentração maior de oxigênio e veio aqui para o lado esquerdo do coração, ele vem com uma concentração de oxigênio próxima de 99% e 100%. Tá? A gente considera a medida de pressão de gás em um compartimento aquoso, a gente mede por milímetros de mercúrio. Tá? Então, isso pode ser medido tanto em porcentagem quanto em milímetros de mercúrio. Então, eu teria ali mais ou menos 100 milímetros de mercúrio de oxigênio quando volta. Isso é o 100%, tá? É a maior quantidade de oxigênio que a gente tem. Vou usar a porcentagem como um parâmetro de retirada, tá? Que acho que fica até um pouquinho mais fácil a gente fazer um cálculo. Quando a parte, o ventrículo esquerdo, né, ele bombeia o sangue para o resto dos tecidos, cada tecido, cada célula, ela vai extraindo um pouquinho de oxigênio. Se a gente for pensar todos os tecidos juntos, se for fazer uma somatória de rim, intestino, músculo, ossos, glândulas, tudo, a extração que todos os tecidos fazem desse oxigênio é em torno de 30%. Opa, meu porcento ficou enorme. Então, é em torno de 30%, tá? Então, se a gente for somar todos os tecidos, aquele sangue que chega com 100% de oxigênio, ele vai voltar com uma fração menor de oxigênio. Então, o sangue do leito venoso, que é o representado aqui por azul, ele vai ter uma porcentagem de oxigênio menor, porém não zero, em torno de 70%. Ou seja, se eu colocar na prova esse desenho e perguntar para vocês qual é a fração de absorção alveolar de oxigênio, vocês vão responder o quê?
Para que eu chegue nos 100, considerando o maior valor, para que eu chegue no 100, a minha taxa de absorção tem que ser igual à taxa de extração. Tá? Então, a gente absorve aqui novamente 30%. Tem situações em que baixa mais de 70%? Sim. Né? Então, situações de exercício ou um tecido que está extraindo mais do que o normal, aí geralmente isso é doença, a gente tenta resolver. Nosso organismo ele consegue aumentar essa absorção para tentar compensar tudo isso, tá? A gente consegue resolver muito bem essa matemática. O problema é quando a extração é muito maior do que a absorção. Aí o nosso alvéolo não dá conta. Tá? Que é, por exemplo, a condição da COVID, né? A complicação da COVID a nível pulmonar. Tem vários fatores que colaboram para o paciente não conseguir oxigenar adequadamente. Um é que a taxa de extração dele aumenta. Então, ele começa a usar mais oxigênio que o normal. É uma situação de doença. Na situação de doença, os nossos tecidos, eles tendem a querer mais oxigênio. Opa, eu preciso de mais energia, né? Para sair dessa condição de doença. E, além disso, na COVID, os alvéolos, eles ficam inflamados e eles não conseguem aumentar essa absorção. Na verdade, até diminui. Então, quando eu tenho um desbalanço do que entra e do que sai, vocês concordam comigo que aqui vai começar a mudar? E aí vai começar a baixar a concentração de oxigênio no leito mais importante, que é aquele leito que leva oxigênio para todos os tecidos. Clinicamente, a gente consegue avaliar essas porcentagens, né? Então, a gente coleta, por exemplo, sangue arterial para saber o quê? Quanto de oxigênio meu sistema está conseguindo concentrar. Tá? Então, esse é o método mais fidedigno para eu saber o que é que está acontecendo aqui. Concordam? Porque eu estou vendo depois. Então, adianta eu coletar sangue venoso, azul, para caracterizar se tem uma diminuição de absorção alveolar ou não? Não adianta, porque ele veio antes. Então, eu tenho que avaliar aquilo que vem depois. Depois que passou do alvéolo, qual é a concentração de oxigênio? Para saber isso, eu tenho que fazer uma coleta de sangue arterial. Para saber o produto, né? Quanto que é que o meu paciente está conseguindo concentrar. E se a minha queixa for, ou a minha dúvida for, com relação à extração, quanto de extração o meu paciente está fazendo ali em todos os tecidos? Aí sim, eu vou coletar o quê? Um sangue venoso. E aí a gente faz um comparativo entre esses dois, né? Adianta eu coletar sangue arterial para determinar a taxa de extração? Não. Para saber taxa de extração, a gente coleta sangue venoso, tá? Não sei se a Marta já comentou isso com vocês, eu acredito que sim, pelo cronograma, mas a gente vai considerar que sangue arterial é todo o sangue que está ali nos leitos que o fluxo é de volta para o coração, ou de saída, né, para o coração. Então, todo o sangue que é ejetado pelo coração para os tecidos é um sangue arterial. Não é regra, mas vocês vão ver que na maioria das vezes o sangue arterial vai estar dentro de artérias. Enquanto que o sangue venoso é todo aquele sangue que retorna para o coração, né, que está aqui demonstrado em azul, e vão estar ali acondicionado nas veias. Só que existe uma situação em que isso inverte com relação à entrada e saída ali do coração. O sangue que é ejetado pelo coração para os pulmões, ele é um sangue do tipo venoso, está sendo representado em azul, porém, ele não é acondicionado em uma veia. Então, o vaso que leva o sangue do coração para os pulmões é uma artéria. Então, essa daqui é a única artéria que leva sangue venoso, porque ela está saindo do coração. Né? Então, ela leva fluxo de sangue dos ventrículos para um determinado compartimento, no caso aqui o pulmonar. O sangue que volta, que foi oxigenado e retorna para o coração, como ele é um sangue de retorno, todo retorno de sangue, ele vem em leito venoso. Então, ele vem por veia.
Só que ele é um sangue de característica arterial. Então, as veias pulmonares são as únicas veias que levam sangue arterial. Essas são as duas únicas exceções. Então, ó, artéria, tronco pulmonar é a única artéria que tem sangue venoso. Opa, fiz uma perninha mais aqui, tudo bem. Porque ela leva sangue do ventrículo direito para o pulmão. E as veias pulmonares são as únicas veias de todo o sistema circulatório que levam sangue arterial, porque elas retornam para o coração, tá? Então, falar que toda veia é aquela que tem sangue venoso e toda artéria é aquela que tem sangue arterial, tá errado, né? Por definição, tá errado. Na verdade, o que caracteriza ela ser uma veia e uma artéria é o direcionamento do fluxo. Se ela está retornando para o coração ou se ela está saindo do coração, tá? Então, aqui é uma foto de um sistema um pouco mais trabalhado, né? Então, a divisão ali dos dois sistemas de forma mais trabalhada. Oi, pode falar. Você pode voltar no slide anterior? Porque eu e mais algumas pessoas ficamos com dúvida desde a hora que começa o 99% a 100%. A gente não entendeu muito bem esse negócio das porcentagens. Tá, posso desenhar na lousa? Pode, vai ser mais fácil. Eu vou para a lousa, peraí. Obrigada. Imagina, pode me interromper, tá? Ó, então, se a gente fosse fazer o aparelho circulatório como um todo, né? Eu teria o coração aqui no centro. 4 câmeras, a gente faz bidimensional para ficar um pouco mais fácil, tá? Aqui acima, vou considerar como o aparelho respiratório. E aqui abaixo, todos os outros órgãos. Então, rim, intestino, glândulas e tudo mais, tá? Então, aqui, todos os outros tecidos. E aqui o sistema respiratório. No nosso sistema respiratório, nós temos uma unidade, né, microscópica que é responsável por captar oxigênio, que são os alvéolos. Então, os alvéolos são assim, parecem caixinhas de uva. E aí, abaixo aqui dos alvéolos, eu vou ter um leito capilar, tá? No começo aqui, próximo ao início aqui desse capilar, esse sangue que passa do lado do alvéolo, ele é um sangue que eu tô desenhando de azul por um motivo. Porque ele vem aqui do ventrículo direito, então ele vai ter uma característica de menor concentração de oxigênio. Por que ele tem menor concentração de oxigênio? Porque a origem desse sangue aqui, que chegou no ventrículo direito, foi um sangue que se confluiu de todos os tecidos. Então, todos os tecidos receberam esses capilares, né? Receberam oxigênio, e aí esse sangue ele volta para cá. Ou seja, o oxigênio ele já foi extraído, né? Todo mundo pegou aqui o oxigênio em uma determinada proporção para poder manter energia, né? Manter funcionamento ali de cada um dos tecidos. Então, esse sangue ele volta, a direção dele é sempre para cá. Ele volta para átrio direito, ventrículo direito, e aí ele vai ser, então, direcionado para o pulmão. Lá no pulmão, como esse sangue ele tem uma concentração menor de oxigênio, ou seja, em torno de 70%. E dentro do alvéolo, com o movimento respiratório, eu vou ter alta concentração de oxigênio, porque o que a gente faz na respiração é aumentar a concentração de oxigênio dentro do nosso alvéolo. O que o oxigênio entende? Ele fala assim, opa, está muito concentrado aqui, então eu preciso passar para um compartimento onde a concentração seja menor. Como aqui já está menor, o oxigênio, ele gosta e vai querer passar para cá. Então, eu começo a aumentar a quantidade de oxigênio aqui nesse leito. E esse sangue está sempre percorrendo, imagine como uma esteira, sempre percorrendo nessa direção. No final ali do capilar,
esse vaso ele muda a característica, muda até a coloração. Por que eu desenhei de vermelho? Propositalmente. Porque agora, como eu tenho alta concentração de oxigênio nesse leito, nesse sangue que está passando, esse sangue agora ele vai ter uma característica arterial. Qual é essa característica do sangue arterial? Ele tem alta concentração, quase que 100% ali, de concentração de oxigênio. Ou seja, quanto que eu consegui tirar de dentro do alvéolo? 30%. Eu consegui concentrar o meu sangue em 30%. Então, o oxigênio foi sendo retirado do alvéolo e entrando aqui no leito, né, arterial. Lá no sangue, né, concentrando ali nas hemácias. Esse sangue, ele volta para o coração pelo lado... Fiz errado, mas tudo bem. Pelo lado esquerdo. Tá? Então, esse sangue ele é direcionado aqui, novamente, para o coração do lado esquerdo. Quando ele chega aqui do lado esquerdo, ele tem alta concentração de oxigênio. E esse lado esquerdo, ventrículo esquerdo, né, propriamente dito, ele vai ejetar, ele vai impulsionar, ele vai jogar todo esse sangue em alta concentração, em 100%, para os tecidos novamente. Ai, fiz errado, mas tudo bem. Tá? Então, imagine que desse lado esquerdo agora, o sangue em alta concentração de oxigênio volta para os tecidos. Como é uma esteira contínua, a hora que esse sangue passa pelos tecidos novamente, esses tecidos eles vão extrair esse oxigênio. Quanto de oxigênio, no máximo, fisiologicamente, os tecidos vão extrair? No máximo, 30% de extração. O engenheiro que projetou tudo isso, ele foi muito inteligente, por quê? Se zerasse, mas Paula, tem 100%, por que já não pega 100% aqui e fica com uma reserva ou usa muito mais? Porque a gente precisa de reserva até no leito venoso, né? Se por um acaso isso zerasse, voltasse no zero, e aí eu tenho uma falha aqui no alvéolo, vocês concordam comigo que não ia chegar nunca no 100%? Zero aqui, aí eu tenho que inspirar muito oxigênio para jogar 100% no leito para oxigenar todo mundo. Ia ser muito fácil de um pequeno erro matar todo esse sistema. Então, o engenheiro que projetou tudo isso, ele foi muito inteligente. Ele pensou, falou, não posso deixar zerar. Eu vou permitir que as células retirem só 30%, e vou voltar, o sangue vai voltar com 70. Por quê? É muito mais fácil um alvéolo doar 30 do que doar 100. Se acontecer algum errinho aqui, doar 25, a gente ainda tem uma reserva aqui. Tá? Não é um indivíduo que vai ter, por exemplo, morte celular porque não tem nada de oxigênio. Ele nunca vai estar zerado. Tá? Então, tem um motivo pelo qual essas porcentagens nunca zeram. O que a gente precisa saber de fisiológico é que o organismo, ele extrai como um todo. Quando eu for somar todo mundo, rim, intestino, glândulas, ossos, músculos, eles extraem 30%. Vão ter situações, principalmente relacionadas a doença, a exercício, né? Em que essa taxa de extração vai aumentar. Então, se eu virar para vocês e falar assim, a taxa de extração é de 35%. Vocês conseguem calcular para mim qual é a porcentagem, né, a concentração de oxigênio no leito venoso? Sim, porque se chegou 100% e extraiu 35%, então retorna 65%. Então, qual vai ter que ser a taxa de absorção de oxigênio lá no leito respiratório? Vai ter que ser de 35% novamente, tá? Para poder compensar essa extração maior lá no tecido. Nosso organismo consegue regular isso, né? Fisiologicamente a gente consegue. Então, uma forma da gente fazer isso é respirar mais vezes, é colocar mais oxigênio para dentro. Se eu coloco mais para dentro, mais oxigênio eu tenho no alvéolo, mais ele passa para cá, tá? Quem faz... Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer mergulho, mas quando a gente vai fazer... quem faz mergulho em apneia, né? Esse povo aí que concentra super oxigênio, o que geralmente eles fazem? Eles hiperventilam antes de entrar na água. Então, essa hiperventilação faz com que o alvéolo concentre mais de oxigênio. Você vai
supersaturar o seu leito arterial de oxigênio, então vai ter mais do que 100%. E aí, em situações onde você não tem mais absorção, você tem uma reserva maior. Então, o leito venoso dessas pessoas, naquele momento, a concentração de oxigênio vai ser maior, porque ele trabalha com uma reserva. Tá? Então, no exercício físico, a gente consegue todas essas compensações. Óbvio que isso não acontece de um dia para o outro, né? Então, não adianta, por exemplo, eu super esportista, vou lá e tento fazer um mergulho em apneia amanhã. Não vou conseguir. Eu tenho que condicionar o meu organismo a fazer essas compensações. Porque hoje ele só vai conseguir trabalhar com extração de 30 e absorção de 30. Eu não consigo absorver mais que isso. Então, eu preciso preparar o meu sistema respiratório para que ele faça todas essas compensações fisiológicas, tá? Em situações de doença, a gente pode ter alteração tanto na absorção quanto na extração, tá? Então, por exemplo, um tecido, seja ele qual for, que está inflamado ou infeccionado, ele tende a ter uma extração maior. Ah, então ele vai pegar mais oxigênio que o normal, porque ele já tem uma condição ali em que ele está tendo que se restabelecer. Tá? O oxigênio ele é um substrato para energia, né? Para obtenção ali de energia, respiração celular. Então, ele retira mais, essa célula retira mais porque ela está doente, ela está precisando mais de oxigênio que o normal, tá? Clinicamente, existem algumas saídas, algumas formas da gente avaliar isso tudo, né? Então, isso é bem já uma realidade pra gente. Então, digamos que eu tô lá com um paciente, eu viro para vocês e falo assim, olha, eu preciso saber desse paciente como que está o perfil de hematose, de absorção de oxigênio lá a nível alveolar. Paula, mas eu não consigo ir lá no alvéolo, o alvéolo é uma unidade microscópica, como é que eu vou ver lá no alvéolo se está tendo algum problema? Inclusive, a gente tem milhões disso. Então, não dá para eu saber, um por um, o que está acontecendo. Vocês vão lembrar sempre do produto, depois da esteira, tá? Então, se eu quero saber quanto de oxigênio está sendo absorvido, é só eu avaliar o quê? O leito arterial. Então, o sangue arterial aqui no caso, vai ser o meu produto. Então, para eu fazer uma avaliação de qual é a capacidade de absorção de CO2 a nível alveolar, a gente faz coleta de sangue arterial. Adianta eu coletar sangue venoso? Não, porque ele veio antes. Eu quero saber o que está acontecendo depois, né? Quanto de oxigênio a gente está conseguindo concentrar. Eu quero saber se os meus tecidos, e aí eu não consigo saber exatamente mas de uma forma sistêmica, né, global, se essa extração aumentou ou não. Como é que eu faço essa análise clínica? A gente faz uma avaliação do sangue venoso do paciente. Quanto de concentração de oxigênio está voltando? Porque se for menor que 70%, isso já me caracteriza o quê? Aumento da extração. Alguém está tirando mais do que o normal, tá? Tem uma figurinha que até acho que eu tenho em outra aula, não na aula de fisiologia. Mas imaginem o capilar aqui, passando nos tecidos, como uma locomotiva. E aí eu tenho lá as pedrinhas, né, nas locomotivas, e as pedrinhas, elas não podem ser zeradas, eu só posso entregar 30%. E aí essa locomotiva volta ainda cheia, não completamente, mas ela volta com 70%, e aí eu completo ela aqui com os 30% para ela voltar de novo aqui e entregar mais 30%. Então imagine essa locomotiva passando ali pelos sistemas, e os sistemas retirando muito mais. Ela vai voltar cada vez mais vazia. E aí vai começar a ficar mais difícil de eu encher ela aqui. Então, uma extração aumentada prejudica, sim, a absorção aqui a nível respiratório. Tá? Então, por isso que é importante no paciente crítico, por exemplo, a gente faz as duas análises. A gente analisa sangue venoso e a gente analisa o sangue arterial, para eu poder ver o que é que está acontecendo em dois pontos diferentes ali da circulação. Ok? Depois eu deixo gravadinho isso aqui como figura, tá? Professora, é por isso que quando a pessoa precisa ser entubada, entuba quando a oxigenação está abaixo de 80? Por exemplo, assim,
Vou usar o COVID como um exemplo, tá? Eles fazem a avaliação lá do leito arterial. Aí a pessoa está com uma concentração muito abaixo, né, do fisiológico. Como a gente sabe já que o problema é a nível alveolar, então o alvéolo não consegue captar oxigênio adequadamente, a indicação é a intubação, porque na intubação eu consigo dar mais oxigênio do que o normal, do que o fisiológico. Então a gente força a respiração e além de forçar a respiração, a gente fornece mais oxigênio. Tem outras formas de você fornecer oxigênio. Então, a cânula nasal, por exemplo, é uma forma, tá? A gente respira quanto de oxigênio fisiológico? Agora, nesse momento, vocês estão respirando quanto? Em porcentagem. E aí é que é muito louco que o nosso organismo é sensacional. Alguém lembra? Biologia básica, caiu no vestibular. A gente respira agora, nesse momento, se vocês não estiverem de máscara, óbvio, a gente respira uma concentração de oxigênio a 21%. Então, o que entra aqui é 21% de oxigênio. Mas o nosso alvéolo, ele tem uma capacidade de concentrar esse oxigênio a 21%. A gente chega a concentrar dentro aqui do alvéolo, então imagine chegando 21, só que a gente vai retendo ele. Quando a gente expira, a gente não expira 21. A gente reserva esse oxigênio que foi inspirado. Paula, mas se a gente absorve 30, vai zerar aqui, não vai bater a conta. A gente consegue concentrando oxigênio aqui dentro do alvéolo, a gente chega num nível de pressão do gás ali em torno, mais ou menos, de 140%, ou milímetros de mercúrio, tanto faz a unidade. Tá? Então, a gente consegue concentrar bastante, mesmo inspirando menos. O que é que acontece com a pessoa que tem um alvéolo doente? Ela não consegue concentrar tudo isso. E aí começa, isso tudo é matemática. Se eu concentro menos aqui, eu tenho que doar ainda os 30%, vai chegar uma hora que isso vai zerar ou vai diminuir absurdamente, e eu não vou conseguir fazer ali a função de absorção de 30% de oxigênio no alvéolo. Então, isso é que faz, é um ciclo, né? Vira uma bola de neve, porque vai chegar um momento em que o sangue arterial não vai ter 100%, porque não tem 30% para ser doado. Um alvéolo doente não tem essa capacidade, nem de reservar e nem de doar esses 30%, tá? Por isso que muitas vezes a pessoa tem que ser ou entubada ou ventilada ali por algum método, seja ele invasivo ou não invasivo. Tá? Só o fato de colocar uma cânula nasal, isso já aumenta essa fração, tá? Então, pra vocês terem uma noção, aquela cânulazinha que eles colocam no nariz chega de 25% a 40%. A gente aumenta, né? De 25% a 40% na fração inspirada. Então, se eu dobrei, a chance disso dobrar ou de chegar em 140 é muito maior, né? Porque aquele alvéolo tá doente, ele não consegue fazer isso sozinho. Na ventilação mecânica, paciente na máquina, a gente consegue chegar até 100%. Não é legal, tá? A gente não pode inspirar oxigênio a 100% por muito tempo. Mas o paciente que está muito crítico, que tem muita dificuldade respiratória ou uma oxigenação bem dificultada por conta da doença, a gente inicia fornecendo 100% e depois a gente vai diminuindo ao longo do período ou dos dias ali, enquanto ele está sendo ventilado, tá? Verônica, entendeu agora? O nosso corpo, ele extrai 30%, desculpa, e volta para o sistema venoso, né, para o leito venoso, uma porcentagem de 70%. Nosso sangue nunca fica sem oxigênio, nunca zero. Beleza até aqui? Dá um joinha aí para mim. Sim, senão professora, eu volto. obrigada. Imagina. Opa, não é isso não. Então, aqui é só demonstrando, né, quais são os sistemas que recebem, né? Então,
do lado direito do coração, então a gente recebe o sangue de todo o sistema, incluindo o sistema nervoso. Esse sangue, então, vai ser direcionado para o aparelho respiratório, para o sistema respiratório. Esse sangue vai ser oxigenado e volta para o coração, para o lado esquerdo. No lado esquerdo do coração, esse sangue, então, vai ser ejetado, né? Ele é devolvido ali para os sistemas, tanto nervoso, sistema nervoso, quanto todos os outros órgãos, abdominais, caudais, membros torácicos e tudo mais. Todo mundo vai receber esse sangue para que seja extraído o oxigênio como uma forma de energia, e aí volta esse sangue novamente ali para o circuito. Então, vocês veem que não tem começo, meio e fim. Tá? Essas áreas aqui, ó, que parece um emaranhadinho, né? É a área em que a gente vai considerar como área capilar, né? Então, os vasos, eles vão ficando cada vez mais finos, eles vão perdendo algumas características ali histológicas, vocês vão ver isso lá com o professor João. Tá? Então, ele muda essa característica para que haja essa troca. Então, o gás ele não consegue passar nesses pontos onde os vasos são mais espessos, ele só passa em áreas que são mais delgadas, né? Então, a gente só consegue retirar oxigênio e doar oxigênio no leito capilar. Antes disso, não tem troca, né? Nenhum tipo de troca ali gasosa. Bom, se a gente fosse repassar, então, o caminho, né, por onde passa ali a circulação pulmonar, tá? A gente pode considerar como ventrículo direito o primeiro leito. Não tá errado se você colocar átrio direito, tá? Tanto faz. O importante é que você considere o lado direito do coração. Então, do lado direito do coração começa a circulação pulmonar. Do ventrículo direito, esse sangue é direcionado pela artéria troncopulmonar. Preciso colocar um tronco aqui, senão a professora Marta me mata. Pela artéria troncopulmonar, para onde? Para artérias menores. Então, isso tudo vai sendo ramificado, até chegar ao nível de uma artéria, a menor artéria que a gente tem, que são as arteríolas. Das arteríolas, a gente passa a observar uma camada ali, um vaso que é muito mais fino, né, muito mais delgado em relação a todas as outras, que é onde começa a acontecer troca gasosa, que são os capilares alveolares. Então, chegou lá a nível alveolar microscópico, a gente começa a ver troca. Por isso que o sangue aqui começa a mudar um pouco a coloração. Esse leito de chegada até o pulmão é um leito que carrega sangue venoso, né, com baixa concentração de oxigênio. Depois que passou dos alvéolos, então, esse sangue vai ser oxigenado, então ele ganha uma fração ali de oxigênio, né, nos alvéolos, e aí ele retorna para o coração por um leito venoso. Então, vênulas são as menores veias, e aí elas vão se confluindo, elas vão se encontrando, igual o rio, tá? Então, elas vão se encontrando em veias maiores, até que chegue ali nas maiores veias de retorno para o coração, que são as veias pulmonares, e aí esse sangue, então, ele desemboca ali no átrio esquerdo. Então, no átrio esquerdo, a gente considera como o final da circulação pulmonar. Isso era uma... Não era um GIF, achei que era, mas não era. Gosto bastante dessas fotos de continuidade, né? Porque é exatamente assim, né, que o sistema circulatório se comporta. Então, existe um emaranhado dentro do tecido, né? Mas tem um fluxo contínuo, é um ciclo contínuo. Não existe começo, meio e nem fim, tá? Então, os alvéolos, eles vão receber pequenos vasos. Esses vasos, eles ficam em íntimo contato aqui com o alvéolo, para que nesse ponto haja a oxigenação do sangue. No alvéolo, o que é que a gente observa de movimentação dos gases? O oxigênio que está dentro do alvéolo aqui, que a gente concentrou e acondicionou ali na inspiração, ele passa para o sangue. E o CO2, que é um produto, né, de respiração celular, ele vai ser eliminado pela expiração. Então, a gente observa essa troca de gases. O oxigênio entra para o leito capilar e o CO2 sai
e fica condicionado aqui nos alvéolos. Quando a gente expira, ou seja, quando a gente joga o ar novamente para fora, para o meio externo, esse CO2 então vai ser eliminado, tá? A gente vai falar um pouquinho mais dessa dinâmica desses gases de entrada e saída lá na parte respiratória. Mas só para que vocês entendam que é nessa unidade que a gente faz essas trocas de gases, né? Não existe troca de gases, a não ser ali nos tecidos, para o meio externo, sem que seja pelo aparelho respiratório. Gosto bastante dessa foto, que é uma técnica de anatomia, né? Que a gente usa látex. Então, imagine eu colocar um látex azul no leito, nos leitos, né? Que comportam sangue venoso, e o vermelho em tudo aquilo que tem sangue arterial. Então, seria basicamente dessa forma, tá? A única coisa que eles não conseguiram dar continuidade aqui são os capilares, porque eles são muito, muito, muito finos. Então, existe uma continuidade, né, mesmo dentro dos tecidos. E olha quantos vasos a gente tem em cada um dos tecidos. Então, eles injetaram e depois fizeram a corrosão ali do tecido pulmonar, para saber qual é a dimensão desses vasos dentro daquele sistema, né? Então, tem muitos vasos que chegam em vários alvéolos, para que cada alvéolo faça a oxigenação desse sangue que vai retornar para o coração. Né? E aí, de volta para o coração, isso vai ser encaminhado ali para o sistema. Algumas características importantes com relação à circulação pulmonar. Quando a gente considera todo o sangue de vocês, tá? Existe uma forma, né, da gente fazer esse cálculo, mas imagine o 100% do sangue de vocês. Dentro desse sistema pulmonar, da circulação pulmonar, a gente comporta 16% do volume. Ou seja, o leito sistêmico, a circulação sistêmica, ela é uma pressão, ela é uma circulação que comporta um volume de sangue muito maior, né? Então, por isso que quando a gente faz um comparativo de quanto de pressão cada sistema tem que aguentar, a circulação pulmonar é um leito que a gente considera de baixa resistência. Então, ele não tem que lidar com um volume tão grande de sangue passando, tá? Por conta disso, ele tem um pouquinho mais de sensibilidade quando essas pressões elas se alteram. Então, imagine um tubo que está recebendo ali um fluxo de sangue passando no meio. O tubo, todos os tubos que levam o sangue, né, para a circulação pulmonar, eles são tubos que eles não aguentam muito bem uma variação tão grande. Tá? Então, são leitos que a gente considera de baixa resistência. O fluxo sanguíneo é menor, a pressão, consequentemente, vai ser menor. Então, eles sofrem quando a pressão se altera por muito pouco, diferente do sistêmico. O sistêmico aguenta um pouco mais o tranco. Quando a gente faz uma análise da pressão do sangue dentro da circulação pulmonar, vocês vão ver que a pressão é bem mais baixa. Então, lá na nossa artéria troncopulmonar, a pressão normal aqui de saída... Cadê? Deixa eu pegar um outro desenho melhor. Esse aqui, prefiro esse aqui. Aqui nessa artéria aqui, ó, então saiu do ventrículo direito. Vocês conseguem ver meu cursor? Acho que sim, né? Então, aqui, ó, a pressão daqui, ó, que sai daqui e passa para cá. Tá? A pressão exercida contra esse tubo aqui, o normal, é de 25 a 35 milímetros de mercúrio. Tá? Então, a gente vai começar a falar agora de pressões, né, dentro desse tubo, e a unidade de medida que a gente utiliza é milímetros de mercúrio, para medir pressão de um líquido dentro de um compartimento. Quando a pressão oscila um pouco, e quando eu falo um pouco, é em torno de 5 milímetros de mercúrio, a gente já considera como algo patológico ou algo que tem que ser observado com mais de perto, com mais critério, tá? Então, valores acima de 35 milímetros de mercúrio, a gente já caracteriza como uma hipertensão pulmonar, hipertensão do leito que está levando sangue para o pulmão. Tá? Uma condição que é bem comum para a gente na veterinária, que causa esse tipo de alteração, são os cães de fumantes, né? Porque imagine o seguinte,
O pulmão, ele tem uma capacidade elástica, então ele se distende e volta ao tamanho normal, se distende e volta ao tamanho normal. O pulmão do fumante, ele tende a ficar um pouquinho mais duro, então ele não consegue se distender e voltar como antes. O que é que vai acontecer, então, com todo o leito antes desse tecido? Todo o leito que leva sangue, né, até o pulmão. Ele vai, imagine como uma avenida com um acidente lá na frente. Então, se eu tenho uma avenida e eu tenho um acidente em frente, o que é que vai acontecer com o fluxo de carro aqui, antes do acidente? Vai começar a aumentar. Então, se eu tenho mais carros, ou no caso, sangue, acomodado aqui nesse leito, eu começo a observar um aumento da pressão dentro desse compartimento. Então, essa é uma característica dos cães que ficam com fumantes. Porque como os cães eles têm um pulmão muito menor que o nosso, um pouquinho de fumaça que eles inalam já é o suficiente para promover uma certa dureza desse tecido. E aí, ao longo do tempo, essa pressão dentro da artéria pulmonar vai aumentando, vai ficando cada vez mais difícil do sangue atingir ali o nível pulmonar, tá? Por que essa hipertensão pulmonar é tão grave e precisa ser observada de perto? Porque o leito da circulação pulmonar, ele é um leito que não aguenta muito essa alteração. 5 milímetros de mercúrio, eles já não conseguem mais compensar. E aí a gente começa a ter déficit de chegada do sangue para o sistema respiratório. Eu não estou falando de um circuito que é contínuo. Se eu tenho um bloqueio do que chega, automaticamente eu vou começar a ter um bloqueio do que volta para o coração. Tá? Então, tudo isso tem que ser visto como uma rede contínua, né? Imagine como uma avenida ou uma rua. Se eu tenho um problema lá na frente, atrás eu vou começar a ter problema e, óbvio, depois do acidente também. Então, isso se reflete bem globalmente, bem sistemicamente, tá? Isso aqui é uma condição muito, muito, muito comum para cães de pequeno porte, né? Eles ficam muito dentro do carro com o tutor. Então, o tutor que fuma com o vidro fechado, o cão, ele é considerado como um fumante ativo, não é nem passivo, pela quantidade de fumaça que eles inalam, né? Então, entre nós adultos, se eu estiver do lado de uma pessoa fumante, eu não estou inalando tanto, eu inalo um pouco, mas eu não estou inalando tanto. Agora, um cão de 2, 3 quilos, a área pulmonar dele é tão pequena que um pouquinho de fumaça é o mesmo que se ele estivesse fumando sozinho. Tá? Então, a gente considera cães de fumantes como fumantes ativos, uma característica ali de doença, né, pulmonar de fumante ativo. Já na circulação sistêmica, então, a gente pode pegar como um ponto de partida aonde a gente parou na pulmonar, tá? Então, a gente vai considerar como o átrio esquerdo, que foi onde chegou o sangue ali pulmonar. Então, do átrio esquerdo, esse sangue é direcionado para ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo, esse sangue vai ser ejetado, né, para a maior artéria que a gente tem no corpo, que é a aorta. É a única que não leva o nome à artéria antes, é só a aorta. A aorta, ela vai se confluindo em artérias menores, até chegar nas menores artérias, que são as arteríolas, lá na região periférica. E aí, lá nos tecidos, dentro dos tecidos, esse vaso, ele muda a sua característica histológica, ele perde algumas camadas, e aí naquele ponto a gente começa a doar, a entregar oxigênio para os tecidos. Então, é a nível capilar que isso acontece. E aí a gente vai observar o quê? Uma diferença na característica de concentração do principal gás, que é o oxigênio. O início da circulação sistêmica, a gente observa o quê? Sangue de característica arterial. Nos tecidos, esse oxigênio ele é doado para cada uma das células. E aí, o retorno desse sangue para o coração, ele tem uma concentração de oxigênio menor. Então, o leito passa a levar ali sangue venoso. Então, o retorno do sangue para o coração, ele vem desde vênulas até veias menores e periféricas. Essas veias, elas vão se confluindo. Então, imaginem elas se encontrando no meio do caminho, até chegar nas duas maiores veias que a gente tem no corpo, que é as veias cava, né? Cranial e caudal. As duas se confluem no átrio
direito, que é onde finaliza ali a circulação sistêmica. Se você colocar o ventrículo direito como finalização, também não está errado, tá? Não está de tudo errado considerar o ventrículo esquerdo. O mais importante é que você lembre que circulação sistêmica, ela começa do lado esquerdo do coração e finaliza do lado direito do coração. Tudo bem até aqui? Deixa eu ir lá para o bate-papo para ver se vocês têm dúvidas. Belezinha? Bom, para o coração conseguir, imagine tudo isso que eu falei, movimentando o tempo inteiro. Sempre tem sangue passando por qualquer tubo. O sistema nunca fica vazio, nunca, tá? Então, por isso que a gente tem um volume de sangue muito grande para poder preencher, né, todos esses vasos, essas câmaras, esses capilares, né, eles estão sempre preenchidos de sangue. Só que para fazer tudo isso rodar nessa sequência, o coração ele precisa trabalhar de uma forma muito sincronizada. Então, nós temos 4 câmaras dentro do coração que vão receber volumes de sangue diferentes e vão encaminhar esse volume de sangue para um compartimento diferente. Então, aqui no desenho, nós temos esse primeiro aqui. Vocês conseguem, acho que, ver meu cursor, né? Se vocês não conseguirem, vocês falem aí, senão o meu cursor está aqui. Então, essa primeira cavidade aqui, ó, tô vendo que está se enchendo, né, com sangue azulzinho, sangue venoso, é o átrio direito. Então, considerem como se um paciente estivesse deitado aqui com o peito virado para a gente, tá? Então, apesar de, se você olhar esse lado é o esquerdo, na verdade, imagine um paciente deitado com o peito virado para a gente. Então, esse lado vai ser o direito e aqui vai ser o esquerdo. Então, a primeira câmara aqui que recebe sangue é o átrio direito. Do átrio direito, esse sangue ele vai escorrer, né? Porque o volume que chega para ele é muito grande. Então, escorre parte desse volume de sangue para o ventrículo direito, que é uma câmara maior, uma câmara mais musculosa, e que vai ter que enviar parte desse volume de sangue para toda a área pulmonar. Todo aquele desenho que vocês viram do látex, o ventrículo direito tem que conseguir fazer esse sangue chegar, tá? Então, por isso que o ventrículo direito ele é mais musculoso, né? Mais ali hipertrofiado em relação ao átrio. Do ventrículo direito, esse sangue ele é direcionado para a artéria troncopulmonar, para os pulmões, e aí esse sangue oxigenado, ele retorna para o coração por aqui, ó, por essa câmara, que se a gente for considerar é contralateral, né? Uma orelhinha está do lado da outra. Então, retorna esse sangue pelo átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, esse sangue, ele escorre, né? Ele vai ser direcionado ali para a câmara abaixo, que é o ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo, boa parte desse sangue, não todo, mas boa parte dele, vai ser ejetado para a aorta e então direcionado para todo o sistema, tá? Quando a gente for pensar nas 4 câmaras, o ventrículo esquerdo, esse aqui, ó, é o que tem que vencer a maior resistência. Ele é o que tem que ejetar o sangue para mais longe, tá? Então, por isso que vocês vão ver lá com a professora Marta que ele tem uma característica de ser mais hipertrofiado. Ele é mais musculoso. Dentre as 4 câmeras, ele é o mais musculoso, tá? No cavalo atleta, a gente observa uma inversão desse músculo. Então, o músculo do ventrículo direito do cavalo atleta, ele é tão musculoso quanto o ventrículo esquerdo. Porque como o pulmão do cavalo, ele tem uma área muito maior em relação às outras espécies, e durante o trabalho ele tem que fazer mais troca, ele necessita de um volume maior chegando no leito pulmonar. Tá? Então, por isso que no atleta a gente observa uma inversão dessa característica aqui dos ventrículos. Bom, vocês estão vendo que pelo desenho tem uma sequência de enchimento, contração e movimentação do sangue para as veias e artérias aqui, né? Imagine se essas 4 câmaras, se elas contraíssem todas juntas.
Imagine esse desenho, viaja comigo. Imagine tudo isso contraindo ao mesmo tempo. O que é que ia acontecer com o sangue aqui dentro? Ele não ia ter um direcionamento. Ele ia ficar turbilhonando ali. Ele ia ficar rodando ali dentro. Então, existe uma sequência de funcionamento dessas câmaras que facilitam a passagem e a direção do sangue para os compartimentos ali de em cada antímero, seja o direito ou seja o esquerdo, tá? Sempre vai ser dessa forma. Os átrios vão contrair primeiro e, na sequência, os ventrículos. E aí, o coração, como ele é uma bomba, né? Ele trabalha como uma bomba, apesar de ser um tubo. Ele precisa dar um tempo, depois que os ventrículos contraíram, ele precisa dar um tempo para as câmaras se encherem novamente. É esse ponto, ó. É agora, ó. Tá vendo? Tá vendo que tá todo mundo parado nesse momento, ó? Tanto os átrios quanto os ventrículos, tá? Essa característica de bater o de baixo e esperar encher, a gente chama isso de ciclo cardíaco, tá? São as fases de funcionamento do coração. Então, o sangue ele passa por todo o sistema circulatório, e aí eu estou considerando pulmão, todos os tecidos, né? Circulação pulmonar e sistêmica junto, em 30 segundos. Tá? Então, é muito rápido. Ele precisa estar trabalhando continuamente e de forma rápida. Só que, para fazer isso, tem que ser muito sincronizado. A gente vai, inicialmente, dividir o ciclo cardíaco, o funcionamento do coração, em duas fases. Então, pelo desenho, a gente até consegue caracterizar bem isso. Uma fase em que ele contrai, que é agora, ó, contraiu. Então, essa é uma fase. A fase de contração, a gente vai dar um nome, então é chamada de sístole. E existe uma fase de relaxamento, que é o momento que ele se enche, ó, tá vendo? Tá enchendo, ó. Tá enchendo. Essa fase de relaxamento, a gente chama de diástole. Então, existe uma fase sistólica e uma fase diastólica dentro ali do funcionamento do coração, tá? As duas fases são super importantes e elas precisam respeitar um tempo para que o coração se encha adequadamente, para que as câmaras se encham adequadamente de sangue e para que o volume de sangue ejetado consiga preencher ali todos os vasos, né, todo o leito ali de direção, seja o pulmonar ou seja o sistêmico. Então, é essa sequência que a gente observa, ó, o sangue chegou, o átrio contrai, sangue vem para o ventrículo contrai e direciona para os vasos. Vocês viram que pelo desenho nunca é sequente, mas é subsequente, mas nunca um átrio contrai junto com o ventrículo. Tem uma pausa, ó. Ó, átrio contraiu, na sequência o ventrículo contraiu, tá? É bonito de ver isso num coração mesmo, eu não achei nenhum vídeo, mas depois se vocês quiserem eu posto. Porque quando a gente vê o coração, né, anatômico mesmo, ali fechadinho, aqui é como se a câmera tivesse aberta, então eu tô vendo dentro ali do coração. Mas quando a gente vê um coração fechadinho batendo, a movimentação dele parece de uma toalha sendo torcida. E a toalha vai ser sempre torcida de cima para baixo para direcionar para a base. De cima para baixo para direcionar para a base de novo. Porque se ele batesse todo ao mesmo tempo, átrio e ventrículo, o sangue ia fazer isso aqui, ó. Ia turbilhonar. Deixa eu ver se eu consigo desenhar em cima do GIF. O sangue ia fazer isso, ó. Ia vir aqui, turbilhonar e voltar para cá. Tá? Sendo que, na verdade, o que eu quero é que ele desça aqui e seja direcionado para cá. Tá? O que facilita essa movimentação é essa sequência de primeiro contrai átrio, depois contrai ventrículo. Depois que o sangue foi direcionado para o vaso, ele dá um tempo, o coração dá um tempo para ele se encher novamente. Coração nunca fica vazio, tá? Então, mesmo nessas movimentações, fica um pouco de sangue aqui. Menor volume do que estava antes, mas sempre o coração está preenchido de sangue. Só que ele ejeta uma parte do volume e uma parte ainda fica dentro dele. Bom, o ciclo, então, do coração, hora
de sístole e hora de diástole, ele precisa respeitar um tempo, tá? E a gente foca muito, às vezes, só no tempo de contração. A gente acha que a fase mais importante do coração é a fase dele trabalhar mesmo, dele colocar o volume de sangue para frente, que é a contratilidade. E vocês vão ver que não é, tá? O coração, ele precisa se encher novamente, ele precisa dar um tempo, uma pausa para esse trabalho, tá? A gente vai considerar como essa pausa quando ele está todo relaxado. Então, quando o coração relaxa, ele relaxa como um todo. Ele relaxa tanto os átrios quanto os ventrículos. Essa fase é chamada de diástole geral. Então, na diástole geral, todas as câmaras estão relaxadas e estão recebendo sangue, tá? O que a gente observa quando o coração está totalmente relaxado é que eu preciso abrir os leitos que devolvem sangue para o coração. Quais são eles? Os leitos aqui das veias cavas e os leitos aqui das veias pulmonares, tá? Então, nesse momento de diástole geral, o que a gente observa? Chegada de volume de sangue das veias cava para átrio e para o ventrículo. Então, esse compartimento aqui, ó, estão vendo que tem como se fosse uma pontinha aqui no meio? Ele vai estar aberto. Enquanto que o leito de saída, ó, a comporta de saída, ela tem que estar fechada, porque é o momento em que o coração vai se encher de sangue novamente. Se ela tivesse aberta, ia escapar sangue para cá. Então, as duas comunicações entre átrio e ventrículo vão estar abertas. E a comunicação dos ventrículos com os vasos, seja ele a artéria troncopulmonar ou a aorta, vão estar fechadas. Esse período, gente, olha só, do trabalho de um ciclo inteiro, se a gente for considerar um trabalho cardíaco como contração e relaxamento, metade do tempo o coração está relaxado. Esse é o fisiológico, tá? Então, metade do tempo do trabalho do coração, ele está relaxado, recebendo o volume de sangue. Dessa metade desse tempo, a outra metade ela é distribuída, né? Ela é dividida entre fase de contração atrial e fase de contração ventricular. Aí aqui a gente observa uma certa diferença. Os átrios, eles são câmaras que são menores e o volume de sangue que chega ali, que é acondicionado aqui nessa câmara, também é menor. Então, por conta disso, a contração dele leva o menor tempo de todo o ciclo do coração. Então, os átrios, eles se contraem em aproximadamente ali 0,1 segundo. Então, é muito rapidinho. Agora, o ventrículo, ele é uma câmara muito maior. Então, eu tenho mais músculo. E, além disso, o volume de sangue também é maior. Ou seja, o tempo de contração tem que ser maior em relação aos átrios. Então, o tempo de trabalho do coração para ejetar sangue para o resto dos tecidos, pulmão, parte sistêmica, rim, intestino, é muito maior. Então, ele fica metade do tempo trabalhando para receber sangue, né? Então, ele relaxa. Depois, ele fica metade do tempo contraindo átrio e ventrículo, sendo que o tempo de contração ventricular é maior, porque o volume de sangue que essa câmara comporta é maior. Então, ele precisa ejetar, né, e um tempo maior para poder preencher todos esses vasos, tá? Por que isso é importante da gente saber? Quando a gente está estressado ou quando em uma situação onde o paciente precisa correr ou ele tem aí alguma ativação, né, do sistema de luta ou fuga, uma saída do nosso sistema cardíaco para tentar compensar essa situação de luta ou fuga é aumentar o número de vezes e o tempo em que o coração contrai para enviar sangue para todo mundo, tá? Então, ele tenta trabalhar aumentando isso aqui, ó, o tempo de contração ventricular, que a gente vai chamar de sístole ventricular.
Então, quanto mais vezes e maior o tempo de contração do ventrículo, mais sangue chega para o pulmão, mais sangue chega para o sistema e mais oxigênio em todo mundo, né? Porque a situação ali é em luta ou fuga. Só que para fazer isso, mais vezes e aumentar o tempo de contração, eu tenho que comer um tempinho aqui da fase diastólica, tá? Então, o coração ele vai relaxar por um tempo menor. Fisiologicamente, essa é uma saída. Durante um período curto, ok, o nosso organismo consegue lidar com isso e depois ele volta para o ciclo normal. O problema é quando isso se sustenta por muito tempo. Porque o coração, ele depende desse período de pausa, esse período de relaxamento, para ele se encher, né, de sangue, para que na sequência ele tenha sangue para doar para os outros, tá? E além disso, esse período de diástole, que é quando ele se relaxa, vocês vão ver lá com a professora Marta, que existem vasos que nutrem o próprio coração. Então, ele é um tecido também. Ele precisa receber sangue, ele precisa receber oxigênio. O coração, ele tem uma dupla característica, que eu falo que é muito bonita. Ele é um órgão muito altruísta. Muito altruísta. Então, ele doa metade do tempo dele para os outros. Mas ele usa a outra metade do tempo dele para ele também. Então, o período de diástole, além de ser um período de enchimento, ele é um período em que o coração se nutre. Porque é o momento em que o coração vai receber sangue dele mesmo. Na hora que ele está batendo, a hora que ele está contraindo, ele quase que não recebe sangue. Porque as coronárias vão ser comprimidas e ele não recebe sangue. Ele recebe sangue a hora que ele relaxa, a hora que ele se enche novamente. Então, por que essa ativação simpática, essa situação de comer o tempo diastólico é tão perigosa, né? Porque imagine isso todo dia o seu coração acelera, todo dia você vai trabalhar com uma frequência mais alta e todo dia o seu período diastólico vai ser diminuído. Ao longo do tempo, o seu coração também começa a diminuir ali, a receber menos oxigênio. E cada vez ele está tendo que trabalhar mais. Se eu trabalho mais, na verdade, eu consumo mais oxigênio e não menos. Então, um paciente que apresenta essa compensação só em um momento, ok, ele sobrevive. Agora, um paciente que tem aqui lidar com uma diástole em um tempo muito curto, durante o dia inteiro, ou uma situação ali de horas e dias e semanas, isso é perigoso, porque o coração passa a não se nutrir mais adequadamente. E isso é que leva a algumas arritmias, né? Então, o coração começa a te dar indícios de que está faltando oxigênio para ele. Ele precisa de um tempo de descanso. Então, a gente precisa respeitar esse tempo de descanso, de relaxamento, de enchimento cardíaco novamente, que é tão importante quanto o período de contração. Tá? Então, as frequências cardíacas muito altas, elas são emergenciais ou mais graves por conta disso, né? Por conta dessa característica aí de diminuição da nutrição do coração. Eu acho que eu não vou passar essa parte hoje. Beleza até aqui? Ou será que vou? Ah, não, falta 2 minutos. Belezinha? Dúvidas? Deu para pegar bem?